Jeremias capítulo 5. Tudo bem aí, irmão? Com vocês? Glória a Deus. Jeremias 5, versículo 30 e 31. Bom, se você puder ficar de pé, mais uma vez. O pessoal está 5, 30 e 31. Uma coisa espantosa e horrível acontece nesta terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Amém? Só esse versículo. Pai, nós te louvamos mais uma vez. Oramos a Ti, Pai, agora. Neste momento onde iremos escutar a Tua palavra. Que o Senhor venha ministrar aos nossos corações, Senhor. Venha nos santificar através da verdade. E a Tua palavra é a verdade, Pai. Usa-me, Senhor. Preciso de Ti. Preciso, Senhor, do Teu Espírito, Senhor, me dirigindo, Pai. Que não seja o homem, que não seja a carne, Senhor, mas que seja o Senhor falando, Senhor, ao coração dos meus irmãos, Senhor, ao nosso coração, à Tua igreja, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Assim eu te peço e já te agradeço. Amém. O tema da palavra hoje é: não me engana que eu não gosto. Não me engana que eu não gosto. Fala para o seu irmão assim: irmão, ó, não me engana que eu não gosto, hein? Só para ver se você decorou o tema da palavra. Não me engana que eu não gosto. Ouviu, ó? Eu quero, antes de já começar a palavra, mas eu quero contar 3 casos, né? 2 matérias que eu peguei da internet. E eu vou ler aqui rapidamente. Diz assim a primeira matéria: os primeiros meses de 2016 são sinônimos de dolorosas lembranças para o administrador aposentado Arthur de Araújo Pereira, de 72 anos. Após um diagnóstico errado, ele passou mais de 1 ano praticamente sem poder andar. Passou por 2 cirurgias e enfrentou até a hipótese de ter que amputar a perna. Um incômodo na parte posterior da coxa direita, que surgiu durante uma caminhada, foi evoluindo aos poucos para um inchaço na perna. Aí, abre aspas, né, pro Arthur. Ele diz: procurei um ortopedista e os exames detectaram apenas uma contusão, que apesar de séria, seria curada com fisioterapia. Porém, o local começou a inchar e foi preciso fazer uma cirurgia de drenagem. Pouco tempo depois, a perna inchou novamente e passei por nova cirurgia. Após complicações, no pós-operatório, foi sugerido ao aposentado que procurasse o hospital onde ficou internado por 1 mês para realizar uma bateria de exames. Até que se chegou ao veredito. O inchaço que ele tratava há quase 1 ano, na verdade, era um sarcoma, um tumor maligno que já pesava 7 quilos. Então essa é a primeira matéria. A segunda matéria, rapidinha, é: Giovana dos Santos, de 17 anos, passou por 2 unidades de saúde e um hospital, onde recebeu apenas analgésicos. Como a dor não passou, ela foi transferida para o hospital de Betim, onde teve que ser operada às pressas devido a uma crise de apendicite. A jovem não resistiu, a família quer processar os responsáveis. Então a jovem morreu. E o terceiro caso aconteceu aqui esses dias, que não, né? Na nossa família, que o meu sobrinho, Pedro, né, a gente sai da igreja aqui, vai brincar na casa da avó, subiu no muro, caiu e machucou a mão.
e reclamou de muita dor, chorou com muita dor. Meu pai pegou o Pedro, levou no hospital. O médico lá fez os exames e falou: não é nada, só tem um inchaço, então toma um remédio para diminuir o inchaço que está tudo certo. Só que aí passou alguns dias, na festa até do outro meu sobrinho, ele foi apoiar a mão no chão lá e aí chorou de dor de novo. Aí meu pai saiu de novo, levou ele no hospital e aí foi detectado que ele estava com o osso trincado, que na verdade já foi trincado da primeira vez. Ou o raio-x não foi feito, não viu direito o raio-x, ou o médico errou lá na hora de fazer, mas já estava trincado. Minha irmã também ficou um tempo aí passando dores, e fazia exame atrás de exame, era emocional, era isso, era aquilo. Depois, até que um dia, até foi no último acampamento, que foi detectado que ela estava com uma pedra na vesícula, Várias pedras na vesícula. Ela pediu para enfatizar isso, irmãos. Perdão, não foi uma pedra, são várias pedras na vesícula. 33, para ser mais exato, pronto. Estava com vesícula nas pedras, o pastor falou. Agora, quero fazer primeiro duas perguntas para vocês, irmãos. Qual seria a nossa reação se alguma pessoa que amamos passasse por sofrimento, tivesse algum membro do corpo amputado ou até mesmo fosse a óbito por causa de um diagnóstico errado? Hein? Qual que seria a sua atitude? Pode falar, irmão. Não, eu ia louvar o Senhor, eu sou crente, Agora todo mundo é crente, Mas não gera, irmãos, uma indignação, uma revolta? Quem concorda? Amém? O que você pensaria de um médico que dá sal de frutas para quem está com uma fratura exposta? Dá uma paulada na cabeça, olha, tá vendo? A gente fala brincando aqui, mas lá no trabalho, não vou falar, tinha um ambulatório, tinha um médico do trabalho lá na empresa, lá a gente brincava, porque a pessoa chegava lá, às vezes, sem a cabeça, assim, do lado, assim, não, toma um sal de fruta, tá tudo certo. A gente nem passa lá, não vai lá, porque ele vai indicar um sal de fruta. O cara chega todo torto, cheio de dor, dá um sal de frutas, e aí tá tudo certo. É só uma aspirina. Toma uma aspirina que resolveu o problema, Mas não gera, irmãos, uma certa revolta, uma certa indignação, quando a gente sofre, quando a gente pena, fica perdendo tempo, por causa que houve um erro de diagnóstico. Eu peguei num site, americano, que fala sobre erros, assim, de diagnósticos, e fala assim: as consequências desses erros, são as mais diversas. Muitas vezes os danos ao paciente são inexistentes ou pequenos. Em outras, os erros podem acarretar mais sofrimento, custos ou maior tempo de internação. Mas é importante lembrar que cerca de metade dos erros diagnósticos tem potencial de dano grave ao paciente, incluindo sequelas graves e morte. Então, por causa de um diagnóstico errado, há sofrimento para o paciente e também para os amigos e parentes, família que tem que cuidar daquele paciente, há custo, há perda de tempo, há sequelas graves e há morte. E só como observação, nem todo erro de diagnóstico é culpa do médico, porque pode ser uma doença rara, uma doença que é até desconhecida. Pode acontecer também de uma doença normalmente apresenta, por exemplo, dengue. Um dos sintomas é a febre, mas ela pode, acontecer um caso de não aparecer a febre. E o médico, não teve febre, não é dengue.
mas depois constatou, né, são raros, mas existem. Se você depois pegar lá pesquisar na internet, eles colocam esses casos, mas acontece de errar também por causa disso. Pode ser também falta de tecnologia, falta de equipamento correto para fazer o exame, por isso o diagnóstico sai errado, e também por causa de imperícia, ou falta de experiência do médico que está ali analisando, né, o exame. Mas nós estamos aqui, o quê? Concordando que o erro de diagnóstico, ele gera em nós indignação e gera em nós o quê? Revolta, causa sofrimento, causa perda de tempo, custo, um monte de coisa. Agora, voltando aqui para o texto que a gente está, em Jeremias, você viu que eu estou pregando muito em profeta agora, né, irmãos? Preguei da última vez em Amós, agora Jeremias. Na verdade o texto nem era esse hoje. Era Jeremias, mas era outro capítulo. Então já sabe que da próxima vez vai ter Jeremias de novo. Mas aqui, Jeremias nasceu numa época depois de uns piores reis que teve Judá, que foi Manassés. Ou o pior, talvez. Foi o pior. E ele está... A nação, aqui o povo de Deus, irmãos, está arrasado. Eu não vou ficar... Não dá para explanar tudo aqui. Mas eu vou ler aqui só 2 versículos. Ou 2 textos, na verdade, que está no capítulo 7. Só ouça. Diz assim, ó. Eis, Deus falando, né, através de Jeremias. Eis que vocês confiam em palavras falsas que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Queimam incenso a Baal e seguem outros deuses que vocês não conheciam no passado. O 7:31 diz: edificaram os altos de Tofete no vale de Ben-Rinom para queimarem sacrifícios seus filhos e suas filhas, algo que nunca ordenei nem me passou pela mente. Deus falando. Então qual que era o estado clínico do povo de Deus naquela época? Era assim, ó: falsa religiosidade, desonestidade, adultério, injustiça, tirania contra os desvalidos, difamação, idolatria, ao ponto de queimarem seus filhos e filhas em sacrifício. E a gente não está falando do mundo, a gente está falando do povo de Deus aqui. Então, esse era o quadro, assim, o quadro, o cenário breve, né, do povo de Deus naquela época. E os médicos, os profetas que Deus tinha estabelecido naquela época, o que eles diziam? Jeremias 6, 13 e 14. Diz assim: porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância, e tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Essa aqui, a versão, na verdade, é a Nova Almeida atualizada. A NVI diz que profetas e sacerdotes, igualmente, todos praticam o engano. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Na Almeida atualizada diz: paz, curam superficialmente a ferida do meu povo. Então, os profetas, que eram os responsáveis de ver o problema ali e dar o diagnóstico e de dar o remédio para o povo, o que os profetas diziam? Paz, paz, está tudo certo. Não é nada isso daí. Foi só não está acontecendo nada na nação. É só um negocinho bem leve, é um cortezinho. Põe um band-aid que já está tudo certo. Não tem nada aí não, ó. Eles diziam paz, paz, mas está tudo errado. Mas os profetas estavam lá com mentira para o povo, falando: não, está tudo certo, fica tranquilo.
Era isso que os profetas estavam dizendo. Falando que estava tudo certo, não tinha doença nenhuma. Daqui a pouco passa, é só releve. Toma uma aspirina que a dor de cabeça vai passar. Está entendendo? Só que aí, acontece uma coisa que deixa Deus, fica espantado. Que é o texto que a gente leu. Deus fala no 5, versículo 30. Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Olha, causa espanto em Deus. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam por sua própria autoridade. E o meu povo gosta dessas coisas. Então, profeta falando mentira, que está tudo certo, está tudo bem, está tudo legal. E o povo, é isso aí. O povo, me engana que eu gosto. O povo dizia, continue falando mentiras referente ao nosso estado. Não diga a verdade sobre a nossa real condição. Queremos palavras positivas que alimentem o nosso ego. Nós queremos profetas que digam, está tudo bem, está tudo legal. Agora, irmãos, a gente falou aqui, todo mundo concordou, que se a gente fica revoltado, indignado, quando a gente está com a saúde física ruim, e o médico te dá um diagnóstico errado, e porque a gente não tem a mesma reação quando é no lado espiritual. Porque quando a gente recebe a verdade, a gente não quer a verdade. Quando a gente é confrontado no nosso erro, no nosso pecado, naquilo que está errado, a gente não. Nós queremos um profeta que fale coisas bonitas. Nós queremos alguém que fale palavras para me levar lá para cima. Eu não quero ouvir a verdade. Eu quero uma cura superficial. E por que a gente não fica revoltado quando a gente também, quando a gente recebe um diagnóstico errado do nosso estado, da nossa condição espiritual? Porque não existe em nós a mesma indignação quando é no lado físico, também no lado espiritual. Porque o lado espiritual, ele é muito mais importante do que o físico. Porque se você tiver uma doença física, irmão, e amanhã ou depois você morrer, mas se você está em Jesus, você vai para a glória. Se você morrer, você é promovido. Amém? Não é isso? Agora você pode estar bem fisicamente, doente espiritualmente, morrer e ir para o inferno. Então, o lado espiritual, irmão, é muito mais importante do que o lado físico. Deus, ele cura o físico, ele quer curar o físico. Ele age também nisso, mas ele quer principalmente curar o nosso coração, a doença da alma. Amém? Os irmãos estão quietos. Por que não gostamos de ser confrontados por causa das nossas ações? Paulo disse a Timóteo, na segunda carta a Timóteo capítulo 4, 3 e 5, ele diz, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Irmãos, esse é o tempo. Essa palavra é a palavra atual. Ninguém hoje você tem que, pra você falar alguma coisa para alguém, irmão, você tem que chegar todo assim, ó, tudo torno. Irmão, eu quero te falar um negócio assim, irmão, eu te amo, nem tem que falar, aí você tem que pegar a lista, ligar para a mãe do cara, para saber tudo que ele fez de bom, desde o dia que ele nasceu, aí você vem, aquela lista. Agora eu quero te falar um negócio, irmão. Aí você fala com todo cuidado, com jeitinho, mesmo assim,
Aí a gente não gosta de ser confrontado. Irmão, tá faltando falta de perdão. O que é isso? Você está me julgando? Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos, você passou ali, pisou no pau do mano. Não pisei no pau. Paulo está lá assim, ó. Arrancou o pé do Paulo. Eu? Não fala isso de mim. Eu não pisei no pé. Não pisou, irmão. Tá lá, ó. Não, eu não. E a gente fica é difícil, irmão. A gente fica com medo. A gente não pode falar nada para ninguém. Tem que chegar, né? Mas se a gente se preocupa com a nossa vida espiritual, a gente tem que buscar a verdade e querer ouvir a verdade. Porque é só ouvindo a verdade que a gente vai ter cura. Amém? Josafá não, Acabe, o rei Acabe, isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 17. Uma vez foi para lutar contra uma cidade lá, Ramote de Gileade, eu acho. E aí ele chamou lá 400 profetas. Ele falou assim: e aí, eu vou lá lutar, qual que é o parecer? Não, rei, vai que você vai ser vitorioso. Vai que Deus é contigo, você vai triunfar, você vai vencer. E aí chegou um outro lá: não, pode ir, pode triunfar, que o rei vai ganhar, que o rei vai vencer. Aí Josafá, que estava junto, né, o rei de Judá, falou assim: não tem mais ninguém que a gente pode consultar aí ao Senhor? Aí o Acabe falou: tem o profeta Micaías lá, mas o problema é que ele sempre fala mal ao meu respeito, nunca fala bem. Aí o Josafá não fala desse jeito, chama lá, manda chamar Micaías. Aí vem o profeta Micaías, e o cara que vai chamar Micaías já fala para ele o seguinte: ó, tá todo mundo falando bem a respeito do rei, não vai chegar você lá e vai azedar o negócio, né? Então você chega lá e já fala: ó, não, pode ir, rei, que vai vencer. Aí chega Micaías lá, e aí o rei Acabe pergunta para ele: e aí, qual que é o seu parecer? Não, ele já tinha jurado que ia dizer a verdade, mas Micaías falou: não, pode subir, rei, que você vai ser vitorioso. É um negócio, não dá para entender essa história, né? O cara reclama que o cara só fala mal dele, né? Aí ele chegou e falou: não, pode ir, rei, você vai vencer. Aí Acabe falou: não, eu já não disse para você falar a verdade e parar de falar mentira? Ele falou: então, você vai morrer. Aí o profeta já pegou e meteu um tapa na cara de Micaías. E aí ele falou assim: vamos ver então no final. Se ele não morrer, é porque Deus não falou através de mim. Mas se ele morrer... E aí prendeu Micaías. E aí, irmãos, qual que é o resultado? Morreu. Não quis ouvir a verdade. Queria um profeta que falasse: não, vai dar tudo certo. Ah, vai dar tudo certo. Chega lá e dá com a cara no muro. Jeremias, irmãos, que a gente fica muito assim. Jeremias aqui está numa época, e essa aqui era a palavra que eu ia administrar hoje, mas eu só vou. Está num tempo difícil, negócio pesado. O pessoal está querendo matar ele, está perseguindo ele, quer tirar a vida dele, está indo atrás dele. Ele está naquele sufoco, Jeremias. E ele está lá, mas ele está servindo a Deus. Ele está lá e está continuando, ministério pesado, mas está seguindo a Deus. Mas chega um ponto, lá no capítulo 12, que ele já fica meio assim: Deus, o Senhor é justo, mas eu quero falar a respeito da sua justiça com o Senhor. Primeiro a gente, né, fala que Deus é justo, e fala: mas eu quero falar a respeito da sua justiça. E ele fala assim: esse povo aí que eu estou pregando, que está tudo errado com essa galera toda aí, fazendo tudo de errado, sabe o que está acontecendo com eles? Eles estão prosperando, está dando tudo certo para eles.
E eu estou aqui te servindo, eu estou aqui te buscando, e o negócio tá ruim, tá difícil, o pessoal está querendo me matar, tá puxado o meu ministério. E eu não vou falar muito aqui, porque senão eu vou estragar, senão eu vou entrar na outra palavra. Mas aí, irmão, fala para mim o seguinte: se o irmão chega para você e fala assim, irmão, tá difícil, tá puxado, não estou aguentando, o ministério é fardo, é muita coisa, acordar de manhã, ter que ir para a célula, eu tenho meu trabalho, eu tenho a minha família, irmão, eu estou querendo desistir. O que você ia falar pro seu irmão? O que você ia aconselhar pro seu irmão? Fala, o que a gente ia aconselhar? Irmão, que isso, irmão? Irmão, Deus é contigo. Vai, irmão, vai melhorar. Vai dar certo. Vai, Deus é contigo. Jeremias estava nisso. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Versículo 5. Jeremias, se você se cansa correndo com homens que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, o que fará na floresta do Jordão? Sabe o que Deus está falando? Jeremias, você está correndo com gente a pé, você não está aguentando, o negócio vai piorar. É Deus falando para o profeta. A gente ia todo, mas Deus já chega assim, já chega, Jeremias, você não está aguentando correr com a irmãzinha ali, irmão. Você não está conseguindo subir com a irmã, você não está conseguindo acompanhar. Está vindo gente a cavalo aí, como que você vai andar com eles? Você está num lugar de paz, num lugar tranquilo, mas você vai chegar numa época aí que vai ter animal feroz. E você já está reclamando, Jeremias, vai piorar. Então, até o tema da outra palavra era a corrida de cavalos. Mas deixa para lá. Então, só há chance de cura se o diagnóstico for correto. Para indicar o remédio certo, é preciso saber qual é a doença. Sobre a verdade dói porque ela corta. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Ela é mais cortante que uma espada. Então a verdade, ela entra. Ela não é um band-aid que você coloca, não é algo superficial. Ela vai a ponto de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Mas isso é necessário para que haja cura. Muitas vezes a verdade, ela dói, ela corta, mas a verdade cura. Provérbios 4, 20 e 22 diz assim, do 20 ao 22 diz: meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos, não deixe que eles se afastem dos seus olhos, guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. Então, irmãos, a verdade, ela dói, mas é ela que traz cura. É ela que traz saúde. Amém? Agora, o que a gente quer? A gente quer me engana que eu gosto. A gente quer continuar recebendo só uma cura superficial, falando que está tudo certo quando está tudo errado. Ou a gente quer ouvir a verdade, ter um diagnóstico correto sobre a nossa condição espiritual para que haja cura. Paulo fala: o amor se alegra com a verdade. Amar é falar a verdade, irmãos. Falar a verdade é também uma atitude de amor. Porque Deus disciplina o filho que ama. Amém? Irmãos, os irmãos estão quietos, estão prestando atenção, ou é que está difícil?
A verdade dói. Os pastores estão aqui para mim depois puxar minha orelha. Quem aqui quer ouvir a verdade agora, hein? Mas agora eu já vejo uns irmãos assim, ó, se segurando na cadeira, querendo levantar para falar a verdade pro irmão. Ainda bem que o pastor falou essa palavra, que agora eu vou falar mais verdade pro meu irmão, né? Já tá todo mundo assim, não veja, pastor, termina agora que após o culto eu vou puxar aquele irmão. Ó, tem gente assim com a mão. É hoje que eu falo a verdade. É hoje que eu falo a verdade. Nossa, o relógio tá certo? Então, antes de você levantar da sua cadeira, já tem gente no WhatsApp, já fez a mensagem, já tá ali, só tá prontinho para enviar. Não vou enviar agora porque eu vou enviar no meio do culto, vai ficar mal, né? Vai ver o horário lá, mas já tá, a mensagem já tá pronta. Acabar, eu vou falar uma verdade para aquele irmão, porque o pastor falou que tem que falar a verdade. Porque é a verdade que traz cura. Porque é a verdade que liberta. Amém. Então, mas só um conselho então para você que já está aí, se segurando na cadeira para levantar, para falar a verdade para o irmão. Então, antes de você sair por aí falando a verdade para todo mundo, primeiro, não fale a verdade com a motivação errada. Paulo diz, Filipenses capítulo 2, do versículo 3 ao 4. Não façam nada. Nada é nada. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Russell Shedd, ele tem uma frase dele que diz o seguinte: se qualquer comentário sobre um irmão tem a intenção de aumentar nossa vanglória e autoestima, não há dúvida de que Deus não nos considerará inocentes. Porque não adianta, agora eu vou falar a verdade para mostrar que eu sou melhor que o irmão. Porque eu conheço tudo, eu sei tudo, então eu vou esfregar na verdade na cara do meu irmão. Irmão, se você fizer a coisa certa com o espírito errado, já era. Porque a palavra é a palavra da verdade, mas também o espírito da verdade. Não adianta você falar o que Jesus falaria sem o espírito de Jesus, sem a motivação de Jesus. Se você fala só, Jesus falou isso, então vou falar também. Mas qual o espírito, qual a motivação de Jesus? Como Jesus quis, para que Jesus falou aquilo? Então quando você for falar, você também tem que buscar isso. Não é simplesmente largar. Você quer falar a verdade, mas você está no mesmo espírito de Cristo. Você está fazendo isso por vanglória, para aumentar sua autoestima, para provar para o irmão que você sabe mais que ele, que você está melhor que ele. Irmão, então você está errado. Porque o espírito não é esse. Porque Paulo fala, não façam nada por vanglória, não façam nada por vaidade, não façam nada para se promover, mas por humildade, buscando o bem do irmão, colocando o interesse do irmão acima do seu. Então você que já estava, já vai pegando aí, irmão. Você que já estava querendo falar a verdade, já vai analisando. Primeiro, então, não fale a verdade com a motivação errada. Segundo, cuidado com a maneira de falar. Provérbios 15:1 diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Efésios 4:25-27 diz: por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Então você quer falar a verdade, não é para chegar falando a verdade de qualquer jeito, irmão. Tem gente que fala a verdade, mas chega assim com os dois pés no peito, para acabar com o irmão. Chega irado, chega nervoso.
Tipo eu agora aqui. Fale a verdade, mas não se ire. Não peque por causa da ira. Não deixe o sangue subir. Não deixe a carne aparecer na hora, irmão. Amém? Amém. Quem quer falar a verdade aí? Terceiro, não confunda a verdade com jargões e clichês gospel. Sabe os amigos de Jó? Você lê lá, você fala, pô, os caras são crentes. Traz um texto. Não, Jó, você está passando por isso porque deve ter algum pecado na sua vida. Então os amigos vão falar a verdade para Jó. Chega lá, falou, deixa eu falar a verdade para você, Jó. Obrigado, Glau. Deixa eu falar a verdade para você, Jó. Você está perdendo tudo aí. Você perdeu tudo é porque você está em pecado. E Deus já tinha falado no começo do livro que não havia homem igual a Jó. Né? Deus já tinha dado um parecer ali. Tem visto o meu servo Jó? Mas não, os amigos chegou com a verdade para confrontar, para levar a verdade para Jó. Então, ó, você está pecando. Vê aí, procura alguma coisa, tem alguma coisa errada na sua vida. Aí depois vem Deus e fala assim, ó, eles não disseram a verdade ao meu respeito. Então a gente muitas vezes, irmão, toma cuidado, porque o que é verdade às vezes para um não é a verdade para o outro. E a gente pega jargões da internet, clichê, gospel, e fala, não, todo mundo fala isso. A gente não vai consultar, ver se está na Bíblia, se é realmente de Deus. É porque todo mundo fala na igreja, o líder do louvor fala, o pastor da outra igreja fala. Então eu vou pegar e vou falar essa verdade para o meu irmão. Tipo, você está passando por dificuldade porque você está em pecado, e é mentira isso. Mas isso acontece, isso existe dentro da igreja. Pode ser consequência do pecado, mas não é só consequência do pecado. Amém? Amém. O pessoal pensava naquela época, na época da Bíblia, se o cabra era rico, é porque ele estava assim com Deus. Mentira! Entendeu? Então cuidado, irmão. Quando você for falar a verdade para o irmão, vê se realmente aquela é verdade. Vê se a sua interpretação não está distorcida da Bíblia. Veja se você não caiu aí no clichê. Amém? Ixi. Falar a verdade, quarto, falar a verdade também diz respeito a você. Primeiramente, fale a verdade a respeito de si mesmo. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo. Eu vou falar a verdade para o meu irmão. Vou lançar... Não, irmão, fala a verdade sobre você. Porque falar a verdade serve para você também. Quando você for falar a verdade, você está falando a verdade a respeito de si mesmo? Sabe? Igual Davi. Davi pecou, adulterou, estava lá, tudo escondido, né? Ninguém está sabendo de nada. Da trama, chega lá o profeta Natan. Conta uma historinha bonitinha para ele. E Davi fica todo revoltado. Vamos pegar. Não, tem que punir. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Que é isso? Onde já se viu? Aí o profeta, estou falando de você. Porque muitas vezes a verdade é para o outro, mas não é para a gente. A gente fica todo, não, vamos falar. Não, é para você, irmão. A verdade é para você primeiramente também. Então deixar mentira e falar a verdade diz respeito a nós mesmos. Eu tenho que parar de falar mentira acerca da minha vida para o meu irmão. Falar a verdade sobre mim para ele também. Porque não adianta eu falar a verdade para o meu irmão e eu estou com a vida toda estragada querendo mascarar para o irmão. Então, fale a verdade de si mesmo, primeiramente. Amém?
Mateus 7, do 1 ao 5. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu olho, no seu próprio olho, né? Ou como você dirá a seu irmão: deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tire primeiro a trave do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do seu irmão. Seu irmão está com cisco lá e você está com o olho fechado. Calma aí, irmão, vem com o olho aqui, ó. Calma aí, é aqui o seu olho, está assim, ó, do irmão, apertando o nariz, na boca, não está enxergando nada, porque o tamanho da trave que está no olho. Mas está lá tentando tirar o cisco do olho do irmão. Então, irmão, eu falei isso aqui, que nem isso aqui é um outro jargão. Não julgueis, né, para que não seja julgado. A Bíblia diz que nós devemos julgar. Depois desse texto, aqui depois do versículo, Jesus fala o seguinte: não deis pérolas aos porcos. Agora, como eu não vou dar pérola aos porcos, eu não posso julgar ninguém. Como que eu vou falar que esse é porco e aquele não é porco? Né? No sentido de... Então, já tem, você vai ter que falar assim: não, eu não posso, né, ficar desperdiçando aquilo que Deus me deu. A Bíblia diz que nós devemos julgar segundo a sã justiça, segundo a palavra. A gente pode julgar, mas a Bíblia diz o seguinte: antes de você julgar, e quando você for julgar, preste atenção. Porque o mesmo peso que você está usando para julgar, você vai ser julgado. Então é só, preste atenção, irmão. Você vai falar a verdade para o irmão, vê primeiro se não tem uma trave no seu olho. Ou é só o cisco no olho do irmão. 5. Pergunta para o seu irmão assim: você quer ouvir a verdade? Não, você quer ouvir uma verdade? Fala assim: irmão, você quer ouvir uma verdade? Fala assim: irmão, você quer ouvir uma verdade? Quem aqui quer ouvir uma verdade? Deus condena a maledicência e a fofoca. Essa é uma verdade. Amém? E dói. Então, irmão, você quer falar a verdade e está falando da verdade do irmão para o outro. A verdade do Silas para a Fernanda. Então já acabou. Então, fofoca é pecado, irmão. Maledicência é pecado. Deus condena. Então, você quer falar a verdade? Fale para a pessoa certa. Não fale para a pessoa errada. Ah, não, mas foi só um comentário. Foi só um negócio. Irmão, deixa eu falar o seguinte: ó, tá sério o negócio, irmão. Domingo passado já chegaram no meu ouvido, eu ouvi, conversei e tal, mas já sei que estão falando de mim. Fala pra mim, irmão. Eu tenho essa cara de bravo, esse jeito de bravo, e eu sou bravo. Não. Mas vamos curar, irmãos. Mas fala pra mim, não vai falar pro outro, não vai falar pro meu pai. Apesar que meu pai, você pode falar, porque é meu pastor. E é meu pai também. Mas não vai falar pro Silas. Eu amo o Silas, você é meu amigão, parceiro. Mas a minha verdade é a respeito de mim. Você quer falar pra mim? É de mim que você quer falar? Fala pra mim, não vai falar pro outro. Não vai falar na mesa do jantar, não vai falar pro irmão, não vai falar no almoço, não vai tomar café com o outro para ficar falando do outro irmão. Você quer falar a verdade? Fala para a pessoa. Observando tudo aquilo que eu falei aqui, né, irmão? Já tava, né? Isso aqui é só mais um ponto. Você pega tudo num pacote, analisa os 5 pontos e fala assim: agora eu vou lá falar a verdade. Amém? Amém. Irmãos, quem viu? Eu coloquei a gente divulgou nas redes sociais e colocou lá no Facebook. A gente veio sexta-feira orar aqui na igreja. Tinha pouca gente orando, mas, irmãos, Deus falou, não falou, irmãos?
Quem estava aqui, Deus falou. E Deus mostrou, Deus deu visão, confirmando uma coisa na outra. Aí até a Gabi teve visão e não estava entendendo nada. Cadê a Gabriela? Acho que teve pessoas. Ela estava em cima. Não estava entendendo nada, mas de repente um falou uma coisa, aí começou a confirmar a visão, que tinha gente brigando de espada dentro da igreja. E Deus estava mostrando um espírito de divisão, um espírito de contenda, um espírito de maledicência, um espírito de fofoca. E Deus vai cortar. A palavra de Deus vai entrar. Amém? Então, irmão, deixa a verdade te curar, irmãos. Deixa a verdade curar. Fala assim, eu não posso ficar com a mentira. Eu sou essa pessoa que a Bíblia está falando. É para mim isso. Senhor, me cura, me sara, me limpa. Eu não quero atrapalhar. Eu não quero ser um impedimento para aquilo que Deus vai estar fazendo. Vamos parar com a maledicência, irmãos. Vamos parar com a fofoca. Vamos parar com a divisão, com o espírito de competição. Aqui ninguém é de Paulo, ninguém é de Apolo, ninguém é de Pedro. Mas nós somos de Deus, é todo mundo de Deus. É tudo para Ele. A igreja não é minha, a igreja não é sua, a igreja é de Deus. E se eu estiver aqui fazendo algo errado, Deus vai me tirar, Deus vai me arrancar, Deus vai me disciplinar. Ele vai me disciplinar porque Ele cuida, Ele zela pela igreja dEle. Ele é o centro. É Ele que é o centro, não sou eu que sou o centro. Eu não estou aqui, eu não sou melhor do que ninguém. E você não é melhor do que eu não sou melhor do que você não é melhor do que o seu irmão. Somos todos iguais, todos dependemos do perdão, do amor, da graça, da misericórdia do nosso Deus. Então vamos, irmão, pedir para Deus curar. Deus chegar, Deus vem, é cirurgia que precisa ser feita, vem Senhor, faça a cirurgia. É um remédiozinho, Deus, dá um remédio, mas cura. Porque o Senhor vai vir buscar uma igreja sem defeito, uma igreja sem mácula, sem ruga. É essa igreja que Ele vai buscar. E se tiver doença, ela fica. Uma igreja toda remendada, sem braço, fica, porque Ele vem buscar uma igreja santa. E que Deus cure as nossas almas. Então, não fale a verdade para a pessoa errada. Cuidado, irmão, com o WhatsApp. Cuidado com o Facebook. Cuidado com o Instagram. Cuidado com o Telegram. Você vai falar do outro. Você fica falando do outro aí. O hacker que pegou lá o Moro pega você depois, viu? Já pensou se aquele hacker entra no nosso celular, irmão? O hacker que entrou lá no celular do Moro lá. Ele vai e consegue entrar no meu celular. Vou divulgar as mensagens que o Marcelo tem passado no Telegram ou no WhatsApp. E aí, irmão, como que fica? Depois ele me ensina aqui a deletar qualquer rastro, hein, irmão? Tô brincando. Amém. Então, repetindo, 5 pontos. Rapidinho. Não fale a verdade com a motivação errada. 2, cuidado com a maneira de falar. 3, não confunda a verdade com jargões e clichês gospel. Falar a verdade também diz respeito a você. E 5, Deus condena a maledicência e a fofoca. Não fale a verdade para a pessoa errada. Então, na mesma matéria que eu li no começo, daquele cara que quase amputou a perna, diz o seguinte: com a internet cada vez mais acessível, surgiu um novo hábito que está mais presente em nosso dia a dia: a pesquisa sobre doenças e tratamentos na web. Esse costume pode levar o paciente a fazer diagnósticos equivocados e até tratamentos que colocam sua vida em risco. Apesar de defender o uso da tecnologia como meio do paciente compreender como algumas doenças e problemas de saúde se manifestam, os especialistas afirmam que as pesquisas em sites de busca nunca podem substituir o contato direto com um médico. Então, primeira coisa, irmão, cuidado com as verdades que você ouve na internet também, no Facebook. Porque hoje a internet deu voz para todo mundo.
YouTube deu voz para todo mundo. E é muito difícil, às vezes, até a gente falava isso sexta-feira, a gente está aqui pregando. Quando os irmãos, às vezes, não estou falando aqui, mas no geral, tá vendo a igreja do outro irmão e comparando a gente aqui com o outro irmão, mas o Marcelo não fala igual sei lá, o Nicodemos, não fala igual ao Subirá, né? Como diz eu não lembro quem falou isso, mas Subirá, olha o nome do cara, Luciano Subirá. Você quer que eu fale igual ele? O cara já diz, ele subirá, ele é o que tem certeza. É o Lucinho, né? O nome do cara diz, o Luciano Subirá, ele já tem certeza que tem a salvação. Então, você quer que eu fale igual o Luciano Subirá? Mas a gente fica assim, mas cuidado, irmãos. Cuidado com as palavras, que você procura só palavra para levantar o seu ego, a sua moral, para falar que você é isso, para falar que você é aquilo. Eu já ouvi cada coisa, irmão. Mas aqui o especialista fala que nada substitui o contato direto com o médico. E agora sim, para terminar, tenha contato direto com o médico dos médicos. Ele tem o diagnóstico e o remédio correto para qualquer situação. Amém? Suas palavras são espírito e vida. E Efésios 4:15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém?